E aí, galera, bom dia. Bom dia. Estamos chegando ao fim, né? Devia ter outra Quando frente. tivermos momentos aí, que a gente vai ter os momentos de falar, aí a gente fala, como Liga Teológica, da importância desse acampamento pra gente, tá? Nesse momento nós vamos realmente tentar concluir aquilo que nós iniciamos lá na sexta-feira, a nossa conversa sobre o reino de Deus, sobre esse reino invertido, esse reino que é diferente de todos os reinos. E a gente viu muitas coisas esses dias, né? A gente viu que esse reino ele está presente, a gente viu que esse reino ele é um reino que nós somos parte dele, nós somos discípulos desse reino, somos atuantes desse reino. Aprendemos que temos que ser servos desse reino. Ontem à noite nos trouxe a palavra de sermos servos que vivem os valores desse reino. E hoje nós vamos chegar ao final dessa proposta nossa de conversar sobre o reino de Deus. Antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é o plot twist de um filme? Sim. Falem, por favor, aí o que é o plot twist de um filme. É o É o... É o que a gente não espera. É o que a gente não espera. É uma boa definição. Qualquer episódio de Black Mirror. Qualquer episódio de Black Mirror. Verdade. Plot twist para explodir as mesas. Fato, verdade. Né? O plot twist, para quem não sabe, só dando uma definição mais ampla, ela é a parte de qualquer roteiro, não só do cinema, de qualquer narrativa, onde você chega ali e você tem aquele momento da virada. Um momento que você prende o público, onde realmente tem aquilo que não é esperado e que faz realmente aquela narrativa lhe prender mais ainda do que ela já lhe prendeu. Mas tem uma característica do plot twist que eu acho interessante, é que o plot twist do filme, ele prepara você para o final do filme. Percebeu isso? Todo plot twist ele está ali para preparar você para aquele final do filme. E é interessante porque eu já vi as pessoas falarem assim, o final do filme para mim é uma das partes mais importantes do filme. Porque eu já vi gente dizer assim, ah, cara, você acha que aquele filme não começou muito bem não, mas depois, meu irmão, que filme, velho. Agora, mano, quando o final é ruim. Rapaz, o filme tá ainda até bem, chegou no final, meu irmão, aí pronto, estraga o filme. Se o final do filme não for bom, estraga o filme, geralmente é assim. E eu estava pensando aqui que tem alguns filmes que começam pelo final. Eu estava pensando isso quando estava preparando a palavra. Alguém pode me dar algum exemplo de um filme que começa pelo final? Amnésia. Amnésia, do Nolan, começa pelo final. Pulp Fiction. Pulp Fiction, tá aqui na lista de calado, aqui. né? Porque depois de Pulp Fiction, E aí? eu ia falar o Brilho Eterno, realmente sem lembrança. Brilho Eternamente Sem Lembrança está aqui na listinha que eu fiz também. A gente tem vários filmes, né? A gente tem A Origem, começa com Leonardo DiCaprio lá na praia, né? E a cena que ele vai na mesa lá com o cara lá, o japonês. A gente tem o Labirinto do Fauno, que quem já assistiu é impactante aquele início. E ele prepara você, já impacta você. É como que o plot twist está ali no início, porque ele prepara para o restante do filme. Cidade de Deus. Cidade de Deus, começa pelo fim. Forrest Gump, começa com o Gump sentado lá contando a história, que vai dar lá no fim. O Grande Truque, outro filme do Nolan, que começa com o Hugh Jackman dentro de um recipiente de água, se afogando, enquanto o Christian Bale está do lado de fora ali. Acho que é o Christian Bale, não me lembro. Ele está do lado de fora. Cidadão Kane, um dos maiores filmes da história do cinema, antigo, tido como referência do cinema, começa também com um mistério pelo assassinato lá. A palavra Rosebud, para saber o mistério. Cidadão Kane é um filme muito antigo mesmo, mas assim, para quem gosta de cinema, ele é um clássico, né? Oi? Pra quem gosta de comunicação. Para quem gosta de comunicação, você aprende logo, fala logo de Cidadão Kane. E tem, para encerrar aqui, um filme que eu pensei, que é o Clube da Luta, né? Começa ali com aquele embate do Edward Norton e ali explode mesmo, e aquele final importantíssimo para o restante do filme. Isso é mais nada menos do que, gente? É o começo sendo o final, ou o final sendo o começo. Por isso, o tema da nossa reflexão hoje é justamente o final invertido. Nós vamos conversar
sobre a reta final, sobre o que aconteceu no final de tudo isso que a gente estava conversando aqui. Porque a gente precisa entender que o reino de Deus, ele é diferente de qualquer outro reino. Essa esquete que a gente faz aqui, a gente sempre gosta de fazer esses esquetes. Lógico que a gente tem esse sentido cômico aqui, né, de fazer esquete dessa forma, mas ela realmente tem que trazer uma lição pra gente. E quando chegou aqui no final, que vocês viram que o Fado, a Trident e eu esqueci o Nildo Paulson. Nome bonito. Ele pode pensar, viu, Kevin? O nome do nosso filho aí. Não? Ah, quem manda é mulher, então tá certo. Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu convido a vocês então a ler um texto lá dos Evangelhos, Marcos capítulo 8, versos de 27 a 35. Marcos capítulo 8, dos versos 27 a 35. Peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. Acesse seu celular, abra sua Bíblia. Vamos ler Marcos 8, de 27 a 35. Certo? Vou ler, vocês podem acompanhar. O texto diz o seguinte: E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem que eu sou? E eles lhe responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros alguns dos profetas. Então ele lhes perguntou: Mas vós, quem dizes quem eu sou? E Pedro respondeu-lhe: Tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falassem a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto depois de 3 dias ressuscitasse. E ele dizia isto abertamente, mas Pedro, chamando em particular, começou a repreender. Ele, porém, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. E aí vem o fechamento maravilhoso. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem quiser perder a vida por causa de mim, do Evangelho, irá preservá-la. Vamos orar? Vai se preparar para esse momento mais ainda. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui para conversar do Teu Evangelho. E que nesse momento, Senhor Deus, minha vida possa ser usada para falar desse Evangelho, desse reino, e que possamos estar, todos nós, com os nossos corações abertos para entender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quis falar todo esse tempo para esse acampamento. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, nesse texto, o contexto dele é o seguinte: quando Cristo chega a Cesareia, ele se vê num momento onde ele está longe da liderança religiosa, e ele vê uma oportunidade de falar com os discípulos dele, de ter uma conversa em que seria um momento de uma grande virada. Uma grande virada, uma virada que eles precisavam saber. A primeira pergunta de Cristo para eles foi: quem o povo pensa que eu sou? E o que é que eles responderam? Olha, eles pensam que você pode ser um servo como João Batista, ou o senhor pode ser um profeta. Lá até em Mateus ele fala de Jeremias, né? A versão aqui de Marcos ele não fala, mas ele fala que você pode ser também como o senhor pode ser também como um profeta. Mas aí ele fala: tudo bem, eu gostaria de saber agora o que vocês pensam que eu sou. O que vocês pensam que eu sou? E Pedro, que era geralmente o porta-voz, né, dos discípulos, ele vira para Cristo e fala: Tu és o Cristo. Imediatamente. Isso me lembra muito o nosso dia a dia, sabe? Porque às vezes a gente aprende desde pequeno na igreja que Jesus é o Senhor, não. A gente aprende nas músicas, a gente aprende nas histórias que Jesus é o Senhor, Senhor das nossas vidas, que Ele é o Salvador, que Ele veio para nos salvar. E é interessante porque isso me lembra também as viagens missionárias, né? Quem é que já fez viagem missionária? Alguém já foi viagem missionária aqui? Olha, cara, viagem missionária é mal barato. Eu me lembro quando eu era mais novo, assim, começo de adolescência ali e tal, eu ia para as viagens missionárias, mais para paquerar mesmo. Falei: os caras vão lá para paquerar, tal. Nosso moleque não tem nada na cabeça, né? Vamos embora lá, tal.
Sendo que, com o passar do tempo, eu aprendi que a gente vai realmente para evangelizar, para falar de Cristo das pessoas. E é engraçado, porque quando eu fiquei mais velho, que eu entendi o propósito de sair para uma viagem missionária, aí eu comecei a encontrar os garotos que faziam o que eu fazia também. Aí eu ficava, rapaz, isso aqui você tem que vir e tal, mas aí depois eu lembrava, o cara também fazia isso. Tem até um companheiro nosso, né, por questão de época, não podemos dizer o nome, né, mas ele se intitulava o Missionário do Amor. Missionário do Amor. E ele tinha o bordão mesmo, ele dizia que só abordava as meninas e ainda dizia: Jesus te ama e eu também. Isso é fato verídico, viu? Muito próximo nosso, companheiro. E o interessante dessas viagens missionárias é que quando a gente chegava lá, muitas vezes a gente tinha aquela velha pulseirinha, né, colorida, que representa o plano da salvação, né? E você chega para as pessoas, fala, que decorado às vezes, né? Tem aquele treinamento e tal, fala para as pessoas de Jesus Cristo, né? Isso é muito interessante porque a gente foi ensinado nessas coisas. Então naquele momento, e chega a determinado momento que até da nossa conversão mesmo, não só porque aprendemos isso, mas nós entendemos que Jesus realmente é o nosso Senhor e Salvador e que Ele é o Cristo. Os discípulos finalmente não tinham dúvida de que Jesus era o Messias naquele momento, o Filho de Deus vivo. E ele fala, então, quando Jesus percebeu isso, ele disse: opa, tá bom, agora que vocês sabem, vocês precisam entender o que vem a seguir. O que vem a seguir no nosso plano, que precisa ser feito adiante. Deixa eu te falar uma coisa antes. Primeira lição, ou primeiro algo que eu quero compartilhar com vocês hoje de manhã. Não é suficiente saber o que os outros dizem sobre Jesus. Nunca vai ser suficiente. Você deve saber, você que deve compreender, e você que tem que aceitar Cristo no seu coração. Você deve passar da curiosidade ao compromisso e da admiração à adoração. Fale, tem como você soltar aquele áudio aí? Antes de eu soltar o áudio, por que é que eu trouxe esse pequeno áudio para vocês? Um companheiro nosso, conheci há um ano atrás, ele vai se identificar. Fred conhece, inclusive ele faz parte do Conselho Jedi Alagoas. E eu conversei com ele algumas vezes sobre a experiência, a nova experiência dele com Cristo. E vocês vão entender por que eu estou falando isso depois de ouvir o áudio. Boa tarde a todo mundo da Liga Teológica, todo mundo presente. Rafael, eu faço parte do Conselho Jedi Alagoas, também sou publicitário e cristão. Quando eu falo que sou cristão, chega a me ver uma alegria, porque Deus é muito bom. Eu sempre tive essa ideia de ter Jesus como meu salvador, que Deus era criador, porém não tinha uma proximidade com a igreja, né? Com a comunhão. Lia ali alguns versículos por mês, mas algo sem estudo, meio sem nexo, sem ligação. E hoje, tem quase um ano, que eu faço parte da 7ª Igreja Presbiteriana de Maceió, estudando, aprendendo e cultuando aquilo que nos foi deixado como manual de vida, né? As Escrituras Sagradas. Convivo com as mesmas pessoas de sempre, porém hoje, com o aprendizado diário da vida cristã, a gente acaba aprendendo, né? A ter mais critério nas coisas, né? Enxergar o que é bom pra gente, o que não é. E um recado que eu posso deixar é que é possível viver nesse mundo, consumir o que é bom, né, dele, e seguindo o caminho que o Pai nos deixou, e evitar as coisas ruins. É por aí. Assim a gente consegue ter uma vida digna, honrada, né? E é isso. Um abraço aí para todo mundo, e que a força e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu separei esse áudio do Rafael porque eu conversei com ele algumas vezes. E é interessante porque a gente costuma focar naquelas pessoas assim, na grande transformação. O drogado que aceitou a Cristo. Isso é maravilhoso realmente. Essas transformações, elas são expressões do poder de Deus. Mas muitas vezes nós estamos dentro da igreja, normalmente ali, no nosso dia a dia, sem ter algo que chame tão a atenção de pecaminoso. Mas nós sabemos que Jesus é o Senhor, mas nós não vivemos o reino dele da melhor forma. E eu acho interessante porque o Rafael ele sempre fala para mim: cara, eu conhecia, eu sabia, eu lia, mas aí, a partir de um momento eu entendi
que eu precisava conhecer, ir adiante com esse Senhor. Então, a partir do momento que nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor, nós precisamos, gente, caminhar sempre para frente, nunca retroceder. Essa é a primeira lição que eu quero deixar hoje. Então, vamos lá. Jesus entendeu, você já entendeu, perdão, que Jesus é o Senhor, que Ele é o Messias, que não para por aí. E naquele momento ficou pesado para os discípulos. Por quê? Porque você vê o que Jesus vai dizer depois. Quando ele falar, você já sabe que Jesus é o Senhor, então deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe o que vai acontecer com o Filho do Homem, com o que é Senhor? Sabe o que vai acontecer com ele? Esse vai sofrer. Vai sofrer muitas coisas, vai ser rejeitado por muitos, vai ser humilhado, vai ser morto e depois vai ressuscitar. Pô, Jesus, cara. Cara, Jesus, ele deu o maior spoiler da história. Foi o maior spoiler, porque se você acompanhar todos os evangelhos, a crucificação está lá no final, e isso vem muito antes. E ele fala lá para os discípulos, olha, eu vou morrer, eu vou sofrer, e vocês precisam saber isso, e vocês têm que acompanhar essa missão. Então ele antecipou o final para os discípulos. O que os discípulos achavam que ia ser o final. Ele deu aquela velha antecipada. E tipo, ô Senhor, como assim? No roteiro da nossa história aqui, no que a gente está passando, você, o próprio Deus, está dizendo que vai morrer? Amigo, o que a gente está fazendo aqui? E isso tem muito a ver com a tradição judaica daquela época. Porque a tradição judaica, ela enfatizava sempre um Messias triunfante. Ao que tudo indica, assim, foi depois de um século só, que assim os mestres judeus eles começaram a acreditar realmente no Messias sofredor. Mas havia aquela tradição do Messias triunfante. E fazendo uma relação com a nossa contemporaneidade hoje em dia, tem muita gente ainda que vive esse evangelho. O evangelho da prosperidade, o evangelho da vitória. Tem muita gente pregando esse tipo de evangelho aí. Mas Jesus ele diz ao contrário, ele fala, olha, o Messias vai sofrer. E Pedro não entendeu naquele momento o que Jesus estava falando. Talvez pela sua incapacidade humana, né? A capacidade humana que a gente tem, ou talvez por uma fé ainda enfraquecida. Não sei. Mas o verso 32 vai dizer o quê? Que Pedro repreendeu Jesus. E olha, gente, para um discípulo, repreender o mestre naquele contexto, realmente ele estava com muita aversão ao sofrimento. Muito medo de sofrer, muito medo. E a nossa sociedade, ela fala isso pra gente hoje, ou não? Concorda comigo que a nossa sociedade fala isso pra gente? Afinal de contas, muita gente fala, não, passar provações não. Para o jovem tem sido ofertada a ideia que você tem que ser feliz a todo custo. Não diz a música lá, né? Que foi até a abertura de Malhação, né? Vamos nos permitir, né? Vamos nos permitir. Vamos ser felizes, vamos viver, não precisamos sofrer, até porque a vida é minha, me pertence. O controle da vida é minha, é isso que a galera está falando aí fora. Vamos viver o momento. Poxa, mesmo, amigo, não se preocupar com o dia de amanhã, assim, vamos nada. Vamos curtir, eu preciso vencer, que foi algo que foi falado até pela Kelly ontem aqui, eu preciso vencer, eu preciso ganhar, eu preciso ser o melhor, eu só sou o melhor quando eu venço, a vida não vale a pena se eu triunfar. É o que a sociedade tem passado para a gente. E aí eu tenho umas perguntas para fazer a você. Duas. Primeiro, você diria que vencer é estar pregado numa cruz? No sentido lógico. Porque a gente fala, né? Caramba, no dia que a gente estava conversando sobre extraordinário aqui, alguém falou, nossa, fulano a cruz para mim. Nossa, que pedra, cara, na minha vida. Que cruz, a cruz é algo negativo. Você acha que pode haver pais carregando uma cruz? Você acha que realmente pode haver? É interessante porque, no contexto romano, carregar a cruz era punição para o criminoso. O criminoso que ia caminhando até lá o caminho da morte mesmo, sendo humilhado, sendo zombado, sendo desprezado. Inclusive, quando se falava em crucificação, já era um horror assim geral, naquele contexto romano lá. Então, pergunta a você mais uma vez, você diria que vencer é estar pregado numa cruz? Você pode dizer isso? Que vencer está pregado numa cruz? Que a paz mesmo carregando uma cruz? E aí eu pergunto a você, o que é paz? E aí, Jorge, o que é paz para você? Paz tive muitas crises a respeito disso, do que realmente é paz, né? Não é fácil, né? Pensar sobre isso. Porque talvez a paz
se for momentâneo, eu acho que não chega a ser paz. Acho que a paz realmente é um estado, né? Não uma sensação. Que você está em paz. Por mais que você possa estar em um momento, estando com um sentimento ruim, uma dor, uma raiva, qualquer coisa, mas se você está em paz, você tem o sentimento da paz em você, você acaba superando, né? Eu acho que a paz seria Cristo. Alguém mais quer falar sobre paz? O que seria paz para você? É difícil falar, mas tem uma ilustraçãozinha que eu ouvi há algum tempo, que eu acho bem interessante, sobre o que é paz. Talvez você já tenha ouvido. Diz uma história aí, né, já que a gente está falando sobre reino, me lembrei dessa historinha sobre reino. Diz que tinha um rei muito poderoso lá no reino dele, e ele queria passar a imagem de paz para os seus súditos quando eles entrassem lá no palácio principal. E ele falou, olha, para isso eu vou comprar 2 pintores e quero que eles pintem um quadro que represente paz. O melhor quadro vai ficar aqui exposto, representando paz para os meus súditos, e esse quadro será premiado, essa pessoa terá uma condecoração e tal. Beleza, eles foram, foi passado o tempo, eles pintaram o quadro e chegaram lá no dia, numa grande apresentação com as pessoas lá, todos os súditos, e eles trouxeram o quadro. E foi colocado o quadro de um lado, do outro, e eles foram apresentar esse quadro. O primeiro pintor mostrou um quadro com uma paisagem maravilhosa. Um negócio assim, uma natureza como essa aqui bonita, o céu azul assim, os pássaros, assim, bem, aquele negócio arco-íris, o sol bem iluminado, com uma pessoa assim, representando a paz, uma pessoa lá curtindo aquele momento. E aí todos aplaudiram, nossa, esse quadro ele realmente representa a paz. E aí o outro pintor foi mostrar o outro quadro e ele era totalmente diferente. Era um quadro com um tom escuro, com aquelas montanhas escarpadas assim, sabe, só barro, aquele barro rachado, quebrado, com uma tempestade muito grande, árvores com galhos quebrados. E aí o pessoal ficou, nossa, esse quadro aí, eu não sei o que é que esse cara trouxe esse quadro aí. Mas o rei falou o seguinte, acabei de fazer minha escolha, escolho o segundo quadro. Esse quadro, e os súditos, tem certeza, senhor? Sim, escolherei esse quadro aqui. E eles perguntaram, por que você acha que esse quadro representa a paz? Ele disse, talvez vocês não tenham atentado para um detalhe. Não sei se vocês olharam, mas lá no alto da montanha, perto da tempestade, tem uma árvore que tem um ninho. E nesse ninho temos um filhotinho dormindo em paz, com a mamãe pássaro protegendo ele daquela tempestade. E ele falou que paz é isso. Paz é isso, é quando alguém está com você, lhe protegendo em todos os momentos, independente do que aconteça. Isso é paz. Deixa eu te dizer uma segunda coisa hoje, segunda lição. A paz no reino invertido, a paz no reino de Deus, é saber que independente da circunstância que você estiver vivendo, da dificuldade que você estiver passando, se você pecou, se você errou, se você falhou, mesmo quando tudo isso acontecer, Deus não lhe abandona. Esse é o reino de Deus. É um reino diferente de todos os outros reinos. E muitas vezes nós não espelhamos esse reino para as pessoas. Lembra quando a gente falou de fechar as portas da igreja para as pessoas? E aí a gente não leva o reino para as pessoas. E aí me lembra a nossa amiga Trident, que traiu o movimento e falou, esse reino não precisa ser compartilhado. Mas nós sabemos que esse reino ele precisa ser compartilhado. Esse reino ele é diferente, é um reino que o mundo não vai lhe dar. Tanto que quando Jesus ouve Pedro repreender ele, o que é que ele fala? Sai, vai para trás de mim, Satanás. Porque você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. O meu reino é diferente disso tudo aí. Inclusive João 14, 27, um texto muito conhecido, vai dizer o quê? Que Jesus está dizendo o quê? A minha paz vos dou, como o mundo não a dá. A paz do reino de Deus é diferente. E Pedro não entendeu naquele momento que o reino era invertido. Que a missão de Jesus era muito mais importante. Como disse o Vitor na sexta-noite, quando nós temos um chamado por Deus, temos que ser discípulos e temos que cumprir. Como disse a Kelly ontem pela manhã, que a maior ostentação é viver para a glória de Deus. E só assim seremos grandes.
E como disse o Falo ontem à noite, precisamos viver os nossos valores, os valores desse reino. E as verdades desse reino. Sabe por quê? Porque ele é um reino diferente de todos. E aí, já caminhando para o fim, vem a grande lição do reino de Deus. Os versos 34 e 35 que dizem: quando Jesus chamou a multidão, junto com os discípulos, olha o que ele falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem quiser perder a vida por mim e pelo Evangelho, irá preservá-la. Paradoxo, né? Mundo invertido. Reino invertido. Perder para ganhar. Morrer para viver. Que proposta louca. Lembra na nossa primeira conversa na sexta, não sei se vocês lembram que eu falei para vocês que alguns teólogos consideram, e isso é um consenso mesmo, que a cruz é considerado o centro da Bíblia. Que tudo gira em torno do sacrifício que Jesus faz por nós e tudo isso dá sentido à humanidade. Deixa eu falar então qual é o plot twist do reino de Deus. É que embora a cruz ela seja central, ela não é o fim. Ela é o começo de tudo. Esse é o final invertido. Quando os discípulos, quando todo mundo achou que o fim era aquele, na cruz, na morte, aquele não era o fim. Aquele era o começo. O começo de todas as coisas. A continuação de um reino que começou lá na criação. E nós precisamos entender isso. Porque só assim a cruz vai fazer sentido para a gente. Vocês entendem essas antíteses que a Bíblia traz para a gente? Que sofrer é viver. Tu acha que o mundo pensa nisso? Que sofrer é viver? A galera não está pensando nisso aí fora, não. Ah, ontem falaram aqui à noite, na hora que o Fábio estava pregando, que sofrer fortalece a nossa fé. E é verdade, mas as pessoas lá fora não pensam nisso. A sociedade não traz esses conceitos para a gente. Perder é ganhar, cara. Perder é ganhar. Mas sabe por que perder é ganhar? Por algo que a gente já sabe. Perder é ganhar porque a gente ganha a vida eterna. Porque a gente ganha algo além do que os outros podem imaginar. E muitas vezes, às vezes a gente conversando assim, fala, cara, e o céu, como é que vai ser? A gente viaja nessas coisas, né? No primeiro dia a gente sentou ali com os meninos, conversando sobre a criação, sobre a linguagem da Bíblia. A gente gosta de tentar entender essas coisas. Deixa eu lhe dizer, tudo que você possa imaginar, independente de qualquer filosofia que você tenha de vida, de estudo que você tenha, é maior do que a nossa compreensão, aquilo que nós vamos viver ao lado de Deus. É maior. Sabe o que você pensa no seu momento de maior amplitude assim, intelectual, não chega aos pés do que nós vamos viver na glória de Deus. Pode ter certeza. Não vai. Não vai mesmo. A cruz é o caminho para o reino, que só será consumado na vida de Cristo. Para o poder e para a glória de Deus. E eu quero fazer parte, viu? Desse momento de consumação. Eu quero fazer parte. Eu espero que você também queira. Eu quero fazer parte desse momento. Quando eu escrevi isso que eu vou falar agora, eu falei, cara, é responsabilidade falar isso, mas nós precisamos falar, pastor Fábio. Eu quero sofrer para viver. Eu quero. E eu quero perder para ganhar. Eu quero fazer isso. Então deixa eu te falar uma coisa, inverta-se. Inverta-se. Verdade. Participe desse final invertido. Desse reino que é invertido. Desse reino onde pode parecer que é o fim, mas é o começo de todas as coisas. Galera que gosta de Star Wars, né? Eu sei que gosta, boa parte gosta. Já deu para anotar. Esse filme aqui, ó, camisa bonita, dessa camisa. Esse filme aqui é o primeiro filme de Star Wars, é Uma Nova Esperança, filme de 77. E lá no iniciozinho aquelas letrinhas que descem lá de Star Wars, não sei se vocês lembram, como é que começa assim? Quem pode lembrar? E aí, Fred? E aí? Quem é que gosta? Em Uma Nova Esperança, qual é a primeira observação que eles fazem? O reino distante da galáxia. Há muito tempo atrás, Depois, assim, já no texto mesmo. Eles falam que um grupo rebelde roubou os planos da Estrela da Morte. E isso fica lá, guardado. E a gente assiste Star Wars vira um fenômeno, todo mundo se apaixona, a gente tem uma trilogia nova. E depois de muitos anos, 39 anos depois é isso, eu acho, não sei, eu acho que é.
em 2016, lançam um filme chamado Rogue One, que conta justamente aquele primeira frase lá, Star Wars Uma Nova Esperança. E sabe o que me chama a atenção daquilo ali? É que alguém se entregou para que tudo começasse. Alguém foi lá, sofreu. E é interessante, né? Porque o pessoal fala assim, ó, vou ter que dar spoiler, 2 anos já no filme, 3 meses é a regra, né? 3 semanas. 3 semanas? Meu Deus do céu. Eu me lembro que a galera assistiu o Rogue One. A galera morreu ali no final. Você não queria que morresse, não, é? Ninguém viu ninguém, mas depois no outro filme tem que morrer todo mundo mesmo. Isso tem que ser suicida. Cara, a galera morreu ali por uma causa mesmo. E quando chega ali no final que o Vader vai tentar pegar a galera, que é aquele momento ali, eu tava contando com a galera, foi um dos melhores momentos que eu já tive numa sala de cinema. Quando terminou o filme, tinha um cara que tava, tirou a camisa e ficou levantando. Um negócio de louco lá na pré-estreia. E quando chega no final, que dá aquele disco lá pra Leia, né? Aquele pendrive do contexto ali. O que é que ela fala? Esperança. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Alguém fez isso muito antes, primeiro do que qualquer Rogue One, qualquer galera aí tinha feito isso. Foi Cristo. Cristo fez isso, cara. Ele se entregou por mim, ele se entregou por você. Para quê? Para que esse reino continuasse a ser espalhado. E ele se entregou por amor. Tem uma música, eu não tenho dom de cantar não, sabe? Quem canta é a Kelly. Kelly é solista aí e tal. Eu nunca canto, não sou cantor não, mas tem uma música que vocês, não sei se vocês conhecem. Conhecem Quanto Amor de Paulo César Baruch? Cara, já tentou profundidade essa música para o que a gente está falando hoje? Ele vai falar, quanto amor ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Santo precioso para Deus, que ele deu por seu filho para morrer na cruz por mim. Sabe o que a gente está conversando aqui? E ele fala, e eu quero viver para transmitir esse amor. Eu quero viver para transmitir esse amor. Ele fala, cara, de sofrer, de transmitir amor. E aí ele fala, cara, a razão do teu grande amor é essa. É mostrar na minha vida que tem valor. Cara, a gente cantou no início também o que aqui antes da pregação começar? Quebrantado. Gentilmente me atraiu. Ninguém é obrigado. A mensagem da cruz é gentil. É alguém que se entregou por amor e falou, venha viver esse reino comigo. Então tem um convite para você, fazer você, um convite em nome de toda a Liga Teológica, para fazer a todos vocês, para todos nós. Inverta-se, se entregue a esse reino, para que ele seja compartilhado. Esse reino precisa ser compartilhado. Não pode ficar entre 4 paredes. Perder para ganhar, morrer para viver, parece um conceito invertido para o mundo. Para nós, é o conceito correto. E o meu desejo, eu tenho certeza que o desejo de todos nós que fazemos a Liga Teológica, é que realmente a gente possa viver isso no nosso dia a dia. De verdade. Certo? Eu não sou fã de apelos. Até porque eu não sou pastor, assim, titulado na igreja. Então eu realmente não faço apelos quando eu falo. E eu não vou fazer apelo, mas nós vamos orar. E use esse momento da oração para realmente fazer toda uma retrospectiva do roteiro da sua vida. Entender tudo que você já passou na sua vida. Como você estava quando você entrou nesse acampamento. Tudo aquilo que você ouviu, que você viveu, que você conversou. Então aproveite esse momento e se quebrante mesmo. Seja quebrantado por esse amor e por essa cruz. E por essa cruz. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade, Senhor Deus. Eu enfatizo, Pai, pela oportunidade, Pai, de nós estarmos aqui juntos para crescermos, Senhor Deus. Desde já, Pai, eu agradeço pela vida de toda a liderança dessa juventude, por ter se conectado contigo, para entender qual o tema, qual a mensagem que ia ser conversada aqui. E que esse reino, Senhor Deus, que é um reino invertido, Pai, para nós. Porque é um reino louco, Pai.
louco para as pessoas do mundo, como diz a tua própria palavra. Loucura para aqueles que não te conhecem. Então eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa continuar conosco nessa caminhada. Eu não conheço, Senhor Deus, intimamente cada jovem que está aqui, mas eu te peço, Senhor Deus, que independente do que ele tem passado nesse último ano, das dificuldades que ele tem vivido, da perseguição que talvez ele sofra por ser cristão, dele ter errado, Senhor Deus, ter falhado, independente disso, Senhor Deus, o Senhor possa andar conosco, que a tua paz, Pai, aquela paz que nós conversamos aqui, que excede, Pai, todo entendimento, que ela realmente esteja conosco, e que essa paz, Senhor Deus, nos motive, Senhor Deus, a sofrer por Ti, mas não um sofrimento, Senhor Deus, não um sofrimento gratuito, Pai, mas aquilo que nós vivemos porque temos certeza, Senhor Deus, que viveremos a vida eterna ao Teu lado. Então, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar conosco nessa caminhada. E te agradeço, Pai, porque o Senhor é tão bom conosco, que o Senhor se entregou, Pai, para que o nosso sofrimento não fosse maior. O Senhor sofreu por nós, Pai. O Senhor carregou a cruz, o Senhor foi humilhado, Senhor Deus, foi zombado, Pai. Teu filho sofreu isso. Então eu te peço, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ter forças para honrar, Pai, esse sacrifício, e que possamos viver de fato esse reino invertido, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por essa juventude. Muito obrigado por esses momentos, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Mas tem que cantar essa música aí, Vitor. Aí tem que cantar essa música aí. Começou, agora tá vindo. Agora tá. Aí eu canto. Cadê você? Tem que cantar. Vai cantar mesmo? Não sei. Vai cantar mesmo? Deixa eu fazer o... Não é? Ah, deixa aqui, sim. É? Ô, mano. Aí, já sabe, vai ser o... Cadê a Camila? Vai ser o músico da... Vai ser o músico oficial da Liga Teológica. Ela tá rouca. Tá sem fome. Vai ser o músico oficial da Liga Teológica. Ele vai acompanhar a Liga Teológica. Pois é. Ítalo de quem? Pereira. Ítalo Pereira, voz e violão. Vai virar blogueirinho. Mais uma oportunidade de estar podendo cantar, né? Assim, de maneira super espontânea, né? Inclusive. Estava ali. E aí aceitei porque, de fato, a música fala um pouco sobre o que a gente estava falando agora, sobre esse sacrifício, sobre como ele se entregou como servo, né? E de como a gente deve imitá-lo em tudo que ele faz, né? Porque tudo que ele fez e tudo que ele continua fazendo em nossas vidas é bom, e é perfeito e é agradável. Meu Senhor, grato sou por tudo que foste, por tudo que és, por tudo que serás em minha vida.
ao estrangeiro cantar o amor. Meu Senhor, grato sou por tudo que foste, por tudo que é, por tudo que será em minha vida. Meu por mim, em meu lugar, como o servo se entregou, com sacrifício no